Olá pessoal, o professor Paulo chegando com mais uma questão, dessa vez a questão 28 do simulado. Uma questão que gerou dúvida e nós vamos agora ver se esse gabarito está correto. Alguém colocou no grupo que em outro grupo tinham achado que era a letra E. Vamos discutir. Vamos ver se vocês entendem aqui o meu raciocínio. A questão diz assim, ó. Eu tenho um octógono regular e eu escolho um triângulo, eu formo um triângulo ligando três vértices escolhidos ao acaso, aleatoriamente. Qual a probabilidade de que pelo menos um dos lados do triângulo também seja um lado do octógono? Essa é a pergunta. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa, o que é mais fácil determinar aqui é o universo, ou seja, de quantos modos eu posso sortear três vértices, né? Sortear três vértices consiste em escolher três números, ou seja, determinar um subconjunto de três números de 1 a 8, se nós pensarmos assim, que os vértices estão, né? Tá aqui os vértices de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu vou escolher três vértices desse conjunto. De quantos modos eu posso fazer isso? Então, o tamanho do universo aqui, vou chamar de U, número de elementos do universo, é 8, escolhe 3. Ou como muitos preferem, combinação de 8, 3 a 3. Fazer essa conta aqui é fácil, né? 8 fatorial, 3 fatorial, 5 fatorial. Simplificando aqui fica 8 vezes 7 vezes 6. Corto 5 fatorial, 3 fatorial e 6 dá 56. Então, cada triângulo, né, pode ser um desses 56, né, possíveis. Né? Tem 56 modos de escolher três elementos do conjunto de 1 até 8. Cada escolha representa um triângulo. Se você escolher 1, 4 e 8, vai dar um triângulo. Agora eu tenho que contar os nossos casos favoráveis. Para contar os casos favoráveis, a gente tem que ter um pequeno cuidado. Né? Quando é que eu vou ter três? A condição do problema é que pelo menos um dos lados do triângulo seja também lado do octógono. Então, eu posso ter um triângulo com dois lados do octógono, por exemplo, o triângulo 3, 4, 5, ou 4, 5, 6. Vou botar assim. Triângulo 4, 5, 6. Ele está no nosso, né? Ele tem dois lados do octógono, certo? E tem triângulos como o 184, que também está nos casos favoráveis, mas ele tem um lado do octógono. Então eu vou contar separadamente esses dois casos. Os triângulos que têm dois lados no octógono são fáceis de contar, né? Porque eu tenho aqui, ó, fixando o vértice, digamos, que é dividido pelos dois lados, tá certo? Que é comum aos dois lados, eu tenho 8 possibilidades. Então pode ser o triângulo 2, 1, 8, 3, 1, 2, assim vai, 4, 3, 2. Então esses casos aqui, com dois lados do octógono, são em número de 8. Ok? Dois lados no octógono são 8 triângulos. Os que têm um lado, aí vamos ver como é que a gente conta isso. Os que têm um lado, eu tenho que fixar esse lado. Por exemplo, eu vou contar quantos tem o lado 4, 3, 4 aqui. Quantos tem o lado 3, 4? Eu fixei esse lado aqui. O terceiro vértice pode ser escolhido de quantos modos? Ele não pode ser. Se eu fixar esse lado aqui, ó, lado 3, 4, fixei esse lado. O terceiro vértice pode ser o quê? Observe que eu estou supondo que ele só tem que o triângulo só contém um lado do octógono. Então não pode ser o vértice 5 nem pode ser o 2, porque aí teriam dois lados.
Então, a quantidade de escolhas que eu tenho aqui seriam 4. Concorda? Se eu fixar o lado 3 quartos, o terceiro 3, 4, o terceiro vértice pode ser 6, 7, 8 e 1. Então, quantos triângulos desse tipo eu tenho? Triângulos com um lado somente. Eu fixo o lado, posso escolher o lado de quantas maneiras? 8 maneiras. Fixado o lado, eu posso escolher o terceiro vértice de quantas maneiras? 4 maneiras somente. Certo? Por exemplo, se eu fixar o 4 e 5, esse lado aqui for o terceiro lado, pode ser 2, 1, 8 ou 7. Paulo, por que não conta junto os que tem um lado e que tem dois lados? Vou já explicar. Então, eu fixei um lado, eu posso escolher de 8 maneiras esse lado e posso escolher o terceiro vértice de 4 maneiras. 8 vezes 4, 32. Ok? 32 maneiras. Então, somando os dois casos, 8 mais 32 dá 40 casos favoráveis. 40. Então, a probabilidade pedida vai ser total de casos favoráveis dividido pelo tamanho do universo, né? 40 sobre 56, que simplificando por 8 vai dar 5 sétimos. Ok? Então tá aí a resposta. Agora, por que eu não contei junto? Por que a gente não pode... Quer dizer, por que nessa solução a gente não conta os dois casos juntos? Porque, veja, você podia pensar, o primeiro vértice eu posso escolher de 8 modos. Primeiro lado, desculpa, 8 modos. O segundo lado eu posso escolher de 6 modos. Concorda? Primeiro lado de 8, aí eu vou escolher, esse lado aqui vai ser lado do triângulo. Eu vou escolher o terceiro vértice, pode ser qualquer um. Mas na hora que eu coloco, por exemplo, o lado 2, eu vou estar contando o triângulo 2, 3, 4 duas vezes. Eu vou estar contando, ele vai ter dois lados. E ele vai ser contado quando eu estou contando como o lado suporte, o lado 3, 4. E vai ser contado de novo depois, quando eu estou contando o lado suporte, o lado 2, 3. Então, a gente tem que tomar cuidado para ver que isso que a gente está contando não vai interferir na contagem. Não vai ser contado duas vezes. Ok? Essa é a ideia. Então, por isso que talvez tenha surgido essa dúvida da questão, né? Essa solução seria 8 vezes 6 aqui. Contaria de uma vez. Daria 48. 48 sobre 56 daria 6 sétimos, que é a solução que o pessoal do outro grupo falou. Ok? Então, contagem tem que tomar certos cuidados para não contar duas vezes, né? Porque eu estaria contando dessa maneira, a partir de um lado, fixando um lado, eu estaria contando cada triângulo que tem dois lados, eu estaria contando duas vezes. E aí, né, ficaria errado. Ok? Acho que deu para entender. Uma questão normal de probabilidade. As questões que caem no Exame Nacional de Admissão costumam ser desse estilo. Não precisa usar nada avançado de probabilidade, é mais de contagem. Contar o universo e contar né, os casos favoráveis. Essa questão pode ser feita de várias maneiras. Inclusive, para quem sabe, pessoal que já está lembrando, com combinações completas também dá para fazer. Ok? Então, fica aí uma solução e a organização, a ideia do que a gente tem que ter claro em cada solução, para não contar nada duplicado. Ok? Então é isso aí, gente. Um abraço e até a próxima.